Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Dias e noites, conversa boa, choro e riso que faz lembrar aquela história, aquele olhar. Eu nasci em Jandira no ano de 1946. A que me encantou até hoje, porque eu tinha na época 15 a 16 anos, a ambulância ficava guardada na garagem do meu pai. E de madrugada, as pessoas, as mulheres que estavam grávidas, com dores de parto, vinham preciso para o hospital. Então eu tinha combinado com o Lamartine, o motorista, falando assim, olha, porque era de casa no Lamartine é 1 quilômetro, e de noite era perigoso. As mulheres chegavam com dores de parto, eu pegava, atendia, pegava, subia na ambulância, eu ia lá no Lamartine, pegava ele, trazia, entregava ele para a pessoa que estava com dores de parto, levava para o hospital e eu ficava contente da boa ação que eu fiz. Então, por isso eu fiz, eu fiquei analisando, né, que às vezes o prefeito não tem alternativa por falta de funcionário, então a gente tem que pegar os filhos. Então eu fiz essa parte e achei importante, né? Foi o que aconteceu. Todo mundo gosta de vencer na vida. E eu sempre lutei para vencer na vida, conforme o meu irmão também descreveu aqui o que aconteceu com ele. Então o que acontece? A gente às vezes, eu não valorizava o meu avô, Henrique Samartino, dele ter comprado Jandira, e a gente podia dizer que era dono daquilo lá, que muita gente lutava por um pedacinho de chão de terra de 5 por 20, por aí, para fazer uma casinha. E se eu quisesse um terreno, eu lutava para ter um terreno melhor, porque a gente sabia que tinha essa condição, mas nunca pedi nem abusei disso. Então o que acontece? Que durante a minha jornada aqui na Terra, eu falando dessa forma, fui estudando normal, mas a gente via que nem estudar em Jandira, em certas épocas não tinha nem o ginásio em Jandira, em Itapevi ou em Barueri, ou no João Coque. Então acontecia isso daí. Então a gente lutava para sobreviver, para viver. Então passou-se os anos, eu cheguei aos 18 anos, fui servir o exército no Arsenal de Guerra aqui em Barueri. E continuando na boa conversa, então eu achei que é o seguinte, que todos nós temos uma meta para cumprir, lutar por ela. Então eu sempre lutei como meu irmão lutou, que meu irmão ele não contou que ele foi para São Paulo morar com a Dina, minha prima, né? Lá numa avenida lá no centro de São Paulo, e estudando à noite. Então a gente copiava, que queria estudar à noite, e eu fiz isso, trabalhava e estudava. E fui batalhando e consegui, na própria Eletropaulo, que era da Light. Eu acabei de servir o Exército em Barueri, Nacional de Guerra. Fiz um teste na Eletropaulo, que era a antiga Light. Passei no teste, entrei e fui trabalhar como entregador de conta e leiturista. Fiquei feliz da vida. Então a gente, como era no início, a gente luta com todas as forças para vencer. Então eu queria vencer e eu vou falar uma coisa que aconteceu, ou que nem esse mês aqui. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei, eu passei essa parte do leiturista e entregador de contas, fui para o escritório e comecei a estudar, falei assim, vou vencer.
e sentei a pua mesmo, comecei a fazer direito em Osasco. Logo que eu comecei a fazer o direito em Osasco, surgiu a oportunidade de fazer um curso para entrar para subir tinha 12 agências que ia ser aberta. Então eu lutei com todas as minhas forças, eu peguei o manual da Eletropaulo, ficava de sábado e domingo decorando ele em tudo. E o que aconteceu? Eu pensei nisso, daí fui avante, no meio de 65 advogados, engenheiros e tudo mais, eu tirei em 8º lugar, peguei a agência de Cotia, que era o Bosquete. O Bosquete já era um funcionário da época do cavalo, né? Antigão. Passei, fui promovido e hoje eu sou aposentado. Tudo porque a gente tem que ter fé e lutar com forças e não medir esforços. Às vezes a gente pode pensar, mas esse entregador de conta é um serviço... Não, é o início de uma jornada que eu ultrapassei ela e ultrapassei o leiturista, porque não foi só nisso que eu fiquei. Quando eu entrei para ser entregador de contas de leiturista, tinha que fazer as indústrias. E as indústrias, um medidor, uma demanda de uma indústria, às vezes é 300 mil por mês. Então, quer dizer, eu lutei com todas as forças, venci essa parte e hoje estou aqui com vocês, contente. O meu irmão testemunha aqui, eu falei e a Rosa também, que eu não acredito que eu estou no meio de vocês, o que vocês estão fazendo aqui é o que eu estava sentindo na hora que eu cheguei, o que aconteceu comigo, essa vitória. Então eu acho que eu sou um vencedor. Eu queria que a minha esposa estivesse junto para vocês conhecerem ela, porque ela era dura na queda também, né? Mas então eu estou contente e feliz. Era o Afonso, irmão da minha avó Conceição Samartino. Ele chegou, ele é um fundador do Corinthians, eu não cheguei a conhecer porque ele logo faleceu, né? Mas eu comecei uma jornada que eu fui atrás do repórter da Bandeirantes, que me foge o nome dele, que ele escreveu o livro Coração Corintiano. Então eu queria tomar por base o que ele considerou no livro para chegar e dar assistência para o meu tio-avô. Foi a coisa mais linda que eu achei. Porque às vezes assim, eu tenho eu não sei se isso é um defeito. Normalmente eu estou focalizando alguma coisa, de repente a gente desvia aquilo e a gente perde aquele rastro. Acontece muito, mas quando eu comecei a pegar o livro e dar uma olhada no livro, eu vi e falei assim, mas eu conheço esse rapaz aqui. Só que eu estou sendo mais velho do que ele é hoje. E era o meu irmão Bebeto, eu, Luiz Antônio, e o Didito. O Bebeto faleceu com 15 anos, porque ele teve câncer. Ele dormia do lado da minha cama e de noite ele gemia muito, né? Então ele chegou e ele foi para o hospital da Sorocabana, que meu pai era diretor do hospital da Sorocabana, além de Júlio Prestes, ele era diretor. Então o que aconteceu? Daí a gente internou ele, era umas 7 horas, quando foi 10 horas ele faleceu, ele não aguentou, né? Então é uma coisa que eu não esqueço, que era meu irmão, amigo, e a gente tinha a Maria do Carmo, inclusive, conhecia todos eles, né? E mais gente aqui tá aqui, tem o meu irmão, tudo, e a gente fica, às vezes, nessa situação, a gente, como se tem que chorar, não tem jeito de escapar, que todos nós dependemos dessa situação, né? Então tudo isso acontece. Na época de ser emancipador mirim, eu acho que eu gostava muito das professoras, mas não era a época da Maria do Carmo, a Ruth, a minha prima, né? A Dina, eu não sei se ela deu aula também aqui. A Eusa. A Eusa dava aula, tudo mais, e daí ela veio, começou a namorar o João Balesteiro, né? Então ficou um tempo com eles, né? Então tudo isso aconteceu e a gente às vezes lembra. Eu, quando tinha meus 16, 17 anos, eu gostava de um bailinho. Então eu ia num bailinho, e no bailinho a gente chegava e conhecia toda aquela moçada de Jandira,
ficava até esperando eu, porque eu tinha muita boa amizade. Eu sempre fui de boa amizade. E chamaram eu, tudo falando assim, olha, e convidaram, Luiz, vem no nosso bailinho, não fuja de nós não. Eu falei, por que vocês estão falando dessa forma? Porque eu tinha ficado crente, eu batizei na congregação, então eu comecei a viver uma nova etapa da minha vida. O que eu comecei a fazer? Comecei a chegar e adentrar a doutrina. Não que a gente seja, mas ser mais sigiloso, mais sincero comigo mesmo, porque tudo que eu fizesse de bom, eu ia receber em troco, o retorno seria alto para mim. Então é o que acontece que eu estou vendo. Por exemplo, estou aqui contente com vocês. Estava conversando com meu irmão agora há pouco, a minha filha está se embarcando lá no Chile para chegar hoje cedo aqui. Tudo a gente vê, tem as coisas difíceis, tem os dias ardorosos, tem, mas a gente vence com paciência e com amor. E às vezes, mesmo que a gente esteja razão em alguma parte, a gente às vezes não se acomoda, mas também não se exalta e querer ficar bravo, nada. Mantém um nível que a gente vence todas elas. Então eu achei que a gente vence. E estou contente que parece que eu estou perto de vocês, eu estou à vontade. Então eu comecei a me afastar do pessoal. Muitos conhecidos e perguntavam por quê. Daí eu explicava por quê. Às vezes até a própria minha família, porque quem tinha ficado evangélico era minha mãe. Eu vou repetir o que aconteceu comigo essa parte. Era um dia de manhã, eu tinha 16 anos, eu estava dormindo, eu levantei, acordei e fiquei assustado. Faz aquele tom temor em mim assim, né? E uma voz falava assim, que se eu quisesse ser uma pessoa boa, trabalhadora, o que eu poderia fazer? Então eu falei assim, eu tenho muita vontade de ser uma pessoa boa, amorosa, nunca brigar com ninguém e ter paz com todos. Eu fiz essa meditação e essas palavras, eu conheci, quando eu mudei de Jandira para Barueri, foi da época que meu pai ele queria fugir de Jandira, mas o pessoal foi lá e pegou ele para ser o prefeito, e trouxeram para ser o prefeito. E eu acho então que hoje eu sou um vencedor. Maravilha. Eu sou um vencedor, eu acho que aprendi muito, e eu não sei se fiz a conclusão da terra de Jandira, que eu via que os terrenos eram grandes, tinha áreas grandes, mas eu não recebia assim do meu avô diretamente nada, mas a minha tia Lúcia, que era minha madrinha, ela tinha os terrenos, ela podia dar, só que como eu vim para Carapicuíba, então ficou dessa forma. Então às vezes eu passava assim, entregando a conta na rua, para nossa, aqui esse terreno aqui é um terreno que dá uma casa muito linda, né? Eu falei, puxa vida, meu avô é dono de tudo e eu não tenho nada. Então ficava um ponto de interrogação. Só que esse ponto de interrogação era desmanchado na meditação, naquilo que a gente não... Nem sempre a gente é vencedor porque tem razão. Tem hora que você tem que batalhar e ser lutador. E eu fui lutador e agradeço, que nem meu irmão agradeceu as partes dele, eu agradeço também que Deus me ajudou muito. E hoje eu tenho uma boa aposentadoria, tranquilo e sossegado. Tenho o meu carro que está na garagem lá e tudo mais. Então estou feliz na vida. Jogava futebol, inclusive, com a mesma camisa que o Antônio Carlos tinha da UB. Era a União dos Estudantes de Barueri. Então tinha o Antônio Carlos que jogava e o Didito. E eu jogava, eu era mais na defesa, né? Então eu jogava bola, mas a gente não era tão bom que nem eles. Mas a gente na defesa dava um chutão para não deixar a pessoa passar com a bola, né? Jogava assim, mas só quem pleiteou o esporte não amador foi o Antônio Carlos e o Didito não foi atrás, não. O Didito tinha bastante chance também se ele quisesse, mas ele não foi atrás, né, Antônio Carlos? Então
Então tem diversas pessoas que perderam essa chance, que não foram. Que a gente, se a gente tiver confiança e mesmo que fala assim, eu vou fazer isso porque eu quero fazer, às vezes a pessoa ultrapassa a margem olímpica e vai em frente. Olha, está escrito na Bíblia assim, que adiante da honra vai a humildade. Eu acho que todos nós, sem exceção de ninguém, a gente tem que ter isso dentro da gente, essa intenção. Porque a gente vive hoje num mundo difícil, que nós estamos vendo, principalmente aqui no Brasil, que o escândalo que está acontecendo com as verbas, que os próprios que estão lá em cima estão sumindo com elas. Então, tudo isso está acontecendo e a gente está vendo que uma situação que se a gente bobear, a gente pode ser também prejudicado, embora que a gente tenha ainda as forças de lutar e batalhar ainda, né? Mas eu acho que a gente tem que se esforçar, mesmo que a gente acha que a gente tem a razão, que nem eu falei, a gente tem que fazer jus à oração. A oração, ela, se nós crermos em Deus e na oração, nós se dedicarmos na oração, Deus muda a trajetória. Deus muda. E na oração eu pedi a força para Deus abrir a minha mente e entender as coisas. E Deus foi comigo, me ajudou, abriu minha mente, fiz tudo que podia, venci. Eu considero que eu sou um vencedor de estar aqui hoje. Nunca pensei na minha vida que estava aqui. Nunca. Então tem tantas coisas, sabe por quê? Porque muitas coisas vêm na mão da gente e a gente às vezes se segura. Quando eu mudei de Jandira para Barueri, foi na época que meu pai ele queria fugir de Jandira, mas o pessoal foi lá e pegou ele para ser o prefeito e trouxeram para ser o prefeito. Então tudo isso acontece, mas a gente tem que ser aberto, nunca desprezar, sempre atender bem, nunca falar mal de ninguém, nem tratar com maldade nada, mas tratar de acordo que a gente vivencia, a vitória vem na nossa mão. Agora, uma coisa que eu queria contar, que eu desviei a conversa, que eu vi assim, Jandira grande, com bastante terreno que tinha. Eu falei, meu Deus do céu, meu avô não deu nenhum terreno para mim. Eu fiquei pensando dessa forma, né? Eu sei que daí o Antônio Carlos ganhou um terreno de presente onde ele construiu uma casa. Eu não tinha ganhado, mas o meu pai achou, porque eu estava de olho em Carapicuíba, ele falou assim, ele não vai ficar por aqui, não, ele vai para lá. Então acho que talvez ele não falou, não vou dar o terreno, mas a minha tia deixou o terreno, só que eu preparei todas as minhas coisas, construí a casa em Carapicuíba e estou tranquilo lá com meus filhos, e essa vida com paciência se consegue as coisas. Então eu achei isso muito interessante. Mas olha, eu vou dizer sinceramente para vocês, estou contente de estar aqui, estou admirado do atendimento que vocês estão fazendo, porque tudo acontece, parece que veio assim na mão de jeito, assim, ó, tudo na mão. Então estou muito feliz e contente.